que é a fundação do partido Missão, 20% falam da derrubada da Dilma Rousseff, ex-presidente da República. Temos outros slides também. E qual a promessa de Renan Santos soa melhor? Nenhuma, para 35%. Mutirão anti-Bolsa Família, 17%. Mudanças na educação, 13%. E guerra ao crime organizado, modelo penal diferenciado. Candidato, a partir dessa pesquisa, eu quero fazer a seguinte provocação ao senhor. O que faria a pessoa física, Renan Santos, votar no candidato Renan Santos? Infelizmente, tem que recorrer à resposta anterior. Ser um bom líder. Ser um bom líder. E algo que não está presente aqui, que é ter tomado as decisões duras que machucaram o meu grupo político, mesmo quando o caminho oposto soava mais fácil. Quando a gente enfrentou a Dilma Rousseff, e a gente começou a congregar toda aquela energia do antipetismo num caminho só, era um caminho relativamente fácil. Nós, os bolsonaristas, andávamos juntos, a turma do Partido Novo, todos andávamos juntos. Quando veio o governo de direita, em que nós precisávamos cobrar e discordar, e aqui eu vou fazer um elogio ao antagonista, que o antagonista adotou um caminho difícil à época também. Nós cobramos. Imagino que o antagonista deve ter perdido assinantes e clientes. Muitas pessoas perderam. Nós perdemos toda a nossa base política. Só que o papel de um líder é sofrer com as suas teses. O líder político que ganha dinheiro, ou fica famoso, ou ganha votos defendendo algo que não acredita, não é um bom líder. Na verdade, ele é um seguidor. Ele segue o que a manada puxa. E um líder, ele lidera, ele aponta o caminho. Então, a minha maior qualidade que está ali, ela se expressa não exatamente proposta a proposta, mas no que está por trás das propostas, a substância por trás, que é ser um bom líder. E fui um bom líder de um grupo que hoje está no jogo político, disputando um jogo de gente grande, simplesmente por causa dessas qualidades, as qualidades de uma boa liderança. E eu acho que o Brasil passa por uma crise de liderança. O grande problema nosso é uma falta de liderança, de gente que tem uma visão de um Brasil e que tente implementar ela de maneira ferrenha. Nem que você, sua reputação e sua vida seja destruída no processo. Muitas pessoas no campo empresarial fazem isso, destroem suas vidas pessoais, fazem abdicações, e isso é belo. E só que aqui no Brasil, o poder é visto como uma maneira de você fruir e você atender seus prazeres mais baixos. Não à toa, o escândalo do Banco Master era basicamente sobre dinheiro e prazer sexual. Não é isso? A elite política brasileira se baseia estritamente em dinheiro, troca de favores e prazer, quando não sexual. A boa liderança tem que ir por um outro caminho. Então, ao fazer esse tipo de sacrifício, e dado que quem nos acompanha mais e tem um determinado recorte, acho que a pesquisa pega isso, vai pegar um recorte um pouco mais masculino, vai pegar um recorte também mais jovem, esse recorte ele se apaixona. E aí vem a responsabilidade de transformar essa paixão não em culto, mas em ação. Passo a palavra para o colega Duda Teixeira, diretor da revista Cruzoé. Renan, vamos começar pela questão mais polêmica, que é o bordão que vocês têm do prendeu, matou, né? Você pode explicar qual que é essa ideia e quem que vai morrer nessa história? Espero que... Assim, eu recebi uma pergunta similar lá do pessoal da Globo, lá no nosso congresso, né? Ele falou, poxa, você quer diminuir as mortes, mas você quer aumentar a letalidade policial? No que eu respondi? Olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou agora comunicar os líderes do tráfico para se entregarem de maneira voluntária, até no governo Lula. E tá tudo bem, não precisa haver morte nenhuma, não tenho uma vocação para Rambo, nem tô afim de ter. Mas a gente sabe muito bem que o Brasil vai precisar combater essas organizações e essas instituições. O bordão não fui eu que criei como se fosse uma agência de marketing. Ele surge da própria militância. Ele surge de um processo natural. Eu faço lives diárias em que eu comento problemas, e esse bordão surgiu quando da morte de um empresário que estava andando de bicicleta na frente do Parque do Povo. Alguns aqui conhecem o caso. E diante do assassinato dele veio uma revolta, porque ele entrega seu celular e o bandido, de maneira voluntária, opta por atirar nele. E assim, é uma banalização da vida, ou uma banalização da atividade do assassinato bizarra. E aí você vem a resposta, o que você vai fazer com ele? Só tem duas circunstâncias que você pode entregar para um cara desse. Ou você prende, ou você mata. Se entregou, prendeu. Combateu o policial, reagiu, morreu. Não deve haver uma terceira alternativa. O problema é que, e essa é uma pequena reflexão, não sei se eu tenho tempo para isso, mas... O senhor tem 32 minutos e 40 segundos, se for suficiente. 40 segundos, puxa. Tá, tão ótimo. Gostei da precisão. O que acontece é que o sentimento de culpa que veio do regime militar, da ideia de violações de direitos humanos, contaminou a cabeça do legislador, dos juristas, na redemocratização, de modo a você ficar impondo garantias muitas
quem comete um determinado crime violento e você tornou no final a pessoa, a sociedade refém deles. E aí a ideia da prisão, a ideia da pena ficou vinculada, por exemplo, à ressocialização, quando não tem que ser o caso. Eu acho que tem uma das perspectivas de direito penal que a gente tem que trazer, é o direito penal voltado para a vítima. A vítima só vai entender que o pacto social é válido se ela se sentir contemplada, através do senso de justiça, por uma pena que venha a atingir o seu ofensor. Essa é uma ideia de justiça mais ampla do que vou pensar permanentemente em ressocializar. Então, o prender ou matou é uma resposta sobre isso. É uma resposta sobre um pensamento, e eu fui estudante de direito, é um pensamento errado que tomou as discussões sobre matéria penal nos últimos 30 anos e que agora está se alterando. Candidato, o senhor falou em impacto social e algo que eu inclusive falei no início das sabatinas, é que um desafio do próximo presidente da República vai ser refazer um pacto social em nome da governabilidade, principalmente tentando restabelecer o sistema de freios e contrapesos, aquele que todos nós conhecemos por Montesquieu, etc, etc, Checks and etc. balances. Exatamente. Porque hoje vivemos uma balbúrdia, né? O judiciário legisla, enfim, o Congresso executa e o Poder Executivo fica dependendo desse tipo do próprio Supremo para poder fazer alguma coisa. Como que o senhor vai conseguir restabelecer essa relação? Tentar fazer com que o Executivo volte a executar, que o Judiciário volte a julgar e que o Legislativo tenha a sua função de fiscalizar. Essa é uma pergunta de R$1 trilhão, vamos colocar assim. Todas as democracias no dito Ocidente passam por um problema em que o Executivo não executa. Isso não é, vamos dizer, um privilégio do Brasil. Isso vem acontecendo em todos os lugares. E recuperar a capacidade de ação do Executivo, especialmente no mundo em que grandes potências como a China executam em muito, ou vamos falar de outras nações, a Arábia Saudita executam em muito, se tornou um desafio para o Ocidente, que se tornou uma espécie de um regime travado, altamente burocratizado. Isso no Brasil se agrava porque nós temos um regime que é oligárquico. E as oligarquias, elas estão no judiciário, no executivo e no legislativo. E elas fazem trocas de favores mútuas, de modo a você permanecer com essa estrutura oligárquica no poder, a custo da nossa competitividade, a custo, por exemplo, de uma dívida galopante, do aumento dos juros, do aumento de impostos, que redunda nisso. Como enfrentar isso? Você vai ter que enfrentar a estrutura própria do jogo. Se, por um lado, eu vou ter que fazer concessões e coalizões tão logo eu entro no poder, porque existe até um conceito errado que é tipo, o Renan é um cara antissistema, então como se eu vou chegar lá em Brasília xingando os outros? Não é isso. Eu vou ter que chegar em Brasília